Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje. Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos então iniciando nossa aula de hoje, entrando na aula de número 4 da disciplina Introdução à Torá Escrita. Significa que após essa aula, na próxima quinta-feira, já estarei divulgando a lista de aprovados, ou seja, todos os alunos que ainda não fizeram suas atividades têm até a próxima quinta para concluírem as suas atividades. Na próxima quinta, estarei então lançando a lista de aprovados, ok? E todos aqueles que conseguirem 70% de aproveitamento avançarão para a próxima disciplina. No entanto, é importante que você esteja com as suas atividades semanais em dia e também com as suas contribuições mensais. Então, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje, aula de número 4. Até aqui você já viu que o Taná ele é composto por três partes principais. Além dessas três partes principais, a qual você viu que o Taná ele tem essa composição, vimos também alguns outros detalhes, na verdade. Você viu que a Torá ela tem as suas divisões em Aliá, Paraxá e outros conteúdos também. Na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando com a questão da Torá escrita, só que vamos estar falando um pouquinho sobre as mitzvot. O que são as mitzvot? No geral, mitzvah é traduzido como mandamentos, exatamente. Uma mitzvah é um mandamento. Isso na questão da raiz da palavra, a etimologia da palavra, né? Então, mandamento ou ordem, por exemplo, ah, fulano, vá lá para mim. Isso é o quê? Uma ordem, uma mitzvah. Ah, ciclano, faça isso é o quê? Uma mitzvah. Então, sempre a mitzvah, ela é no sentido imperativo da palavra. Ela é no sentido, então, imperativo. É a questão de você comandar algo a alguém ou ser comandado praticamente, que é no caso em geral das mitzvot da Torá. Bem, só que mitzvah, ela pode ter vários outros conceitos gigantescos, conceitos enormes e que nós vamos abordar aqui. Por exemplo, uma mitzvah também, quando eu falo de mitzvah, eu posso estar fazendo referência no sentido quantitativo da palavra, ou seja, a quantidade de mandamentos que tem na Torá. 603 mitzvot para os judeus e Sheva Mitzvot Bnei Noah, ou seja, 7 mandamentos universais para os não-judeus, para toda a humanidade. Isso totaliza 620 mitzvot no total, juntando 613 do povo judeu e Sheva Mitzvot Bnei Noah, ou seja, 7 mandamentos universais da toda a humanidade, totalizando 620. 620 é o número de letras sagradas que tem nas duas tábuas dos 10 mandamentos. Quando você junta as duas tábuas, unindo o número de letras ali, uma com outra, vai totalizar 620 letras. E 620 também é o que? É a gemátria da palavra Keter. Keter significa coroa, coroa. Então, o que significa isso? Significa que quando você está cumprindo a sua Sheva Mitzvot Bnei Noah, e quando Bnei Israel está cumprindo a 613 mitzvot do povo judeu. O que acontece? Estamos coroando Hashem como nosso rei, como nosso rei. Bem, agora, de acordo com Maimônides, o Rambam, as mitzvot elas são separadas em duas colunas, em duas classes diferentes. Essas duas classes diferentes são mandamentos positivos e mandamentos negativos. Positivos são ordens. Dentre os 613 mandamentos, por exemplo, se encontra 248 ordens. E negativos são as proibições.
encontramos 365 proibições. Os mandamentos positivos, eles são conectados através do atributo emocional do amor. Por exemplo, um mandamento positivo: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe vem de onde? Vem do atributo emocional do amor. Você ama a Deus, você cumpre o mandamento de honrar pai e mãe. Amarás a gente teu Deus com todo o teu coração. Você ama a Deus, você ama, então se expressa esse amor. Dirás essas palavras ao deitar e ao levantar, ou seja, a respeito do Shema. Você ama a Deus, então você recita o Shema ao acordar e antes de dormir. Então são mandamentos o quê? Imperativos. Proibições se conecta através do atributo emocional do temor, ou seja, que indica a restrição. Você teme a Deus. Se você teme a Deus, você não ultrapassa o limite pelo qual ele colocou. O limite que foi colocado, por exemplo, digamos assim, está escrito lá: não terás outros deuses diante de mim. Então, eu temo a Deus, eu não vou construir nenhum tipo, nem vou acreditar em nenhum outro tipo de divindade ou poder. Eu temo a Deus, eu não vou fabricar, por exemplo, ídolos. Eu temo a Deus, eu não vou dizer o nome de Deus em vão. Se eu temo a Deus, por exemplo, eu não vou praticar homicídio, adultério, ou roubo, ou então nem vou dar um falso testemunho dentro de um tribunal. Correto? Isso por quê? Porque eu temo a Deus. Eu temo Deus, eu reverencio, eu respeito a Deus. Logo, eu não ultrapasso o limite pelo qual ele colocou. Porque eu sei que se eu ultrapassar esse limite, tudo tem suas consequências. Eu vou estar plantando uma consequência e eu sei que não é muito legal. Correto? Tá. Mas de acordo também com o Rambam, os mandamentos eles podem ser classificados em 7 seções. 7 seções. Sim. Por exemplo, a primeira dessas 7 seções são os mandamentos que nós chamamos de morais ou universais. Esses mandamentos morais, eles são conceitos que são independentes da cultura, do povo, da nação ou de costumes, por exemplo. São mandamentos gerais para toda a humanidade, como, por exemplo, não praticar idolatria, não blasfemar, respeitar o nome de Deus, respeitar a vida humana, respeitar a propriedade alheia, respeitar o matrimônio, o casamento, seres vivos, não maltratar seres vivos, ou seja, não comer um órgão de animal vivo, por exemplo, e praticar a justiça. Então, esses 7 conceitos são conceitos universais, conceitos que são aplicáveis a toda a humanidade. Logo, todas as ordens e proibições que se encaixam nesses 7 conceitos são para toda a humanidade, na qual nós veremos muito, inclusive na Torá, dentro desses 7 conceitos. Bem, além dessa seção, existe uma outra seção que nós chamamos de Mishpatim. Traduzido, Mishpatim significa julgamentos. Só que, na verdade, Mishpatim tem julgamento, sim, mas tem muitas leis de caráter social. Leis que regulam a boa convivência de um ser humano com outro. Como, por exemplo, não armazenar ódio ou raiva, não se vingar, amar o próximo como a si mesmo, né? Não cobrar juro ao seu próximo, não fazer lashon hará, ou seja, são mandamentos que têm também um caráter universal. Todas as sociedades precisam disso, correto? Então, é por isso que o Rebbe, ele diz que os mishpatim, eles são aplicáveis a toda a humanidade. Da mesma forma que são aplicáveis a toda a humanidade também os mandamentos gerais ou morais, como nós vimos anteriormente. Só que do 3 ao 7, da seção 3 a 7, temos mandamentos que, em geral, muitos são ordenados somente ao povo judeu e alguns os Beninoa pode cumprir também. Por exemplo, vão existir alguns mandamentos que nós chamamos mandamento de gênero. Isso significa, existem mandamentos para homens e mandamentos que são exclusivos para mulheres. Um mandamento para homem, por exemplo, não raspar a extremidade da barba.
Esse mandamento a mulher não tem como cumprir, somente o homem. Um mandamento para a mulher é a purificação após o parto, ou a purificação após o ciclo, o ciclo menstrual. Isso só tem como a mulher cumprir. O homem não tem como cumprir essa etapa, correto? Então é um mandamento ordenativo para as mulheres, existem mandamentos ordenativos para homens. Por aqui você já vê que nem todo mundo precisa cumprir todos os 613. Na verdade, existem então mandamentos que são exclusivos para homens e mulheres. Existem mandamentos que também são mandamentos tribais. Significa que existem mandamentos que eles são regidos por uma única tribo. Eu vou explicar para você. Por exemplo, você tem os sacerdotes, você tem o sumo sacerdote e tem os levitas. Tanto os sacerdotes, sumo sacerdote e os levitas, eles pertencem a qual tribo? A tribo de Levi. Logo, alguma outra tribo tem como cumprir os mandamentos que são somente da tribo de Levi? Não, somente a tribo de Levi tem como cumprir isso. E eu garanto que uma grande gama dos mandamentos são mandamentos tribais. Uma grande gama. Praticamente mais de 200 mandamentos eles são tribais. Então, muitos dos mandamentos eles vão ser sobre os sacrifícios, sobre as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote, sobre o trabalho dentro do templo. Então, são mandamentos que somente a tribo de Levi tem como cumprir. Então, daqui você vê que nem todo mundo precisa cumprir os 613, correto? Outra coisa, Moshe Rabbeinu, ele deixou alguns mandamentos, são os últimos mandamentos dos 613, inclusive, mandamentos sobre reis, que quando o povo de Israel entrasse na terra de Israel, eles escolhessem um rei para eles. Esse rei teria a obrigação de ter um rolo de Torá para ele, é um mandamento que ele tem. Esse rei teria a obrigação de liderar o povo de Israel na guerra. Esse rei teria a obrigação de ler o rolo de Torá de 7 em 7 anos de forma completa, né? Ou seja, existem mandamentos que são exclusivos para o rei. Pode haver rei de outra tribo? Não. Até houve reis de outra tribo, mas na verdade não pode haver rei de outra tribo. Rei somente pode ser rei, logicamente, da tribo de Judá e pela linhagem davídica. Logo, somente a linhagem davídica tem como cumprir esses mandamentos. Outras tribos não têm como cumprir esses mandamentos, correto? Legal. Então, esses são os mandamentos tribais. A quinta categoria é a categoria de mandamentos que só são possíveis ser cumpridos dentro da terra de Israel. Um exemplo, as primícias que são separadas, as primícias só valem ser separadas dos frutos que dão na terra de Israel. Outro exemplo é o ano de Shemitah e o ano de Yovel, o descanso da terra. Só é possível se cumprir se você está residindo dentro da terra de Israel. Fora da terra de Israel, não tem como cumprir isso. Ok? Então, um judeu que habita fora da terra de Israel, ele não cumpre esses mandamentos. Mandamentos, em geral, agrícolas, são colocados em prática dentro da terra de Israel. Além desses, temos uma outra classe chamada de Hukim, ou estatutos. Os estatutos, eles são mandamentos que eles estão acima da lógica. Eles são mandamentos, na verdade, que celebram o quê? Celebra a união do povo de Israel com Hashem. O povo de Israel e Hashem casaram no Monte Sinai. Logo, Hashem, como noivo, marido, ele deu um dote para o povo de Israel. Qual foi o dote que ele deu? Abundância e mandamentos. Esses mandamentos que ele deu em abundância foram os estatutos. Então, esses estatutos, eles são estatutos, muitas vezes, que você conhece, como Kashrut, como lei de pureza familiar, como os estatutos das festas, como o estatuto do Shabat. São estatutos, então, que regulam um pacto entre o povo de Israel e Hashem. Entendeu? Entre essa união, essa aliança que foi feita. Então, são mandamentos, muitos deles vão ser exclusivos, outros não.
Por exemplo, um Benoa, se quiser, pode guardar as leis de Caxirute. Ele pode também guardar as leis de pureza familiar. Ele pode guardar algumas das. Aliás, ele pode honrar todas as festividades. Então, ele pode cumprir alguns desses estatutos. Mas existem alguns estatutos que somente um judeu pode cumprir, como, por exemplo, aqueles estatutos que são conhecidos como Eduot, ou seja, são os mandamentos de identidade, como rolo de Torá, tefilim, guarda do Shabat, mezuzá também entraria dentro dessa parte da Eduot, são mandamentos de identidade. Esse de identidade, logicamente, somente da identidade do povo de Israel, ok? Então, daqui você vê que existem mandamentos que homens cumprem, mulheres cumprem, outros mandamentos que somente uma tribo cumpre, outros mandamentos que não são possíveis cumprir dentro da terra de Israel, outros que são estatutos, né, e que foram ordenados ao povo de Israel, e outros que toda a humanidade pode cumprir, como os mandamentos morais ou universais, e Mishpatim, em que também toda a humanidade cumpre, que são mandamentos de caráter social. Agora, dentro de um sentido mais profundo, pode parecer que esse negócio de mandamento aqui e ali, né, parece só uma questão de recompensa, castigo, ou você faz, ou você sofre alguma consequência. Será que é somente esse tipo de relação que Deus quer com o ser humano? Não, claro que não. Deus ele quer uma relação de intimidade, de se conectar com o ser humano. Essa conexão, então, ela é feita através de três portais. O primeiro portal é o portal da tefilá, da reza, da prece, da oração. Quando você ora a Deus, você está se conectando a Ele. O segundo é o portal do estudo da Torá. Quando você estuda a Torá, você está se conectando a Ele. E o terceiro portal é o portal do cumprimento da mitzvah. Quando você cumpre o mandamento, você também está se conectando a Deus. Então, essa é a verdadeira relação que Deus realmente busca com o ser humano. É a relação mais profunda, porque quando a pessoa está cumprindo dessa forma, ela não está interessada em receber isso, ou porque ele vai ser castigado se ele não fazer, não. Mas é porque ele ama a Deus e coloca Deus acima de tudo, realmente, e que ele quer muito estar conectado, independente daquilo que pode ganhar ou perder. Ele não está muito interessado com essa questão de ganhar ou perder. Ele está interessado somente em estar se conectando com Deus. Então, no geral, as pessoas vão estar sempre cumprindo esses três tipos de conexões, fazendo esses três tipos de conexões. Ou eles vão estar rezando, ou vão estar estudando, ou vão estar cumprindo a mitzvah. Esse é o correto, né? Mas pode haver alguns casos em que a pessoa não esteja cumprindo essas três coisas. Ou ela esteja mais ociosa, ou ela esteja mais dispersa. E aí, como é que ela faz? Realmente ela tem que voltar a estabelecer essa conexão através de um quarto portal. Um quarto portal, que é o portal da Techuvá. Esse quarto portal, o portal da Techuvá, é aquele que vai garantir a reconexão a essas três fontes aqui. Ou seja, o portal do arrependimento. Quando a pessoa vê que ela não está fazendo essas três coisas, ela volta para o Criador, se arrepende e quer fazer diferente. E já com isso, ele consegue, inclusive, uma elevação maior do que aquela primeira elevação que ele tinha antes. Então, vamos estar abrindo agora para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, é só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. São 8h23. 8h23. Então, até 8h30 eu estarei respondendo as perguntas. Ok?
Lembrando a todos que nós teremos na próxima semana já a lista de aprovados. Ou seja, então, próxima quinta-feira, 8 horas da noite, estarei lançando a lista de aprovados. Hoje ainda vou passar a atividade número 4 para vocês. Após eu passar, são 7 dias até lá. Você pode estar colocando também em ordem todas as lições que estão atrasadas. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, aula de número 4, onde vimos o que é uma mitzvah. Vimos que, no sentido simples, mitzvah significa comando, mandamento, ordem. E no sentido quantitativo, eu posso estar falando sobre as 613 mitzvot para os judeus, ou a Shiva Mitzvot Benenoa, ou seja, as 7 leis universais para toda a humanidade. Juntando as letras das tábuas dos 10 pronunciamentos, por exemplo, nós temos a gemátria 620, que é inclusive a gemátria da palavra Keter, ou seja, 613 mais 7 leis vai totalizar 620. Significa que, então, quando o povo judeu está cumprindo a missão deles e nós estamos cumprindo a nossa, juntos cumprimos como humanidade, cumprimos coroando Hashem. Os mandamentos, eles podem ser classificados em duas colunas, de positivos e negativos. São 248 ordens e 365 proibições. Os mandamentos de ordem positiva, eles são conectados através do atributo emocional do amor. Os de ordem negativa, através do atributo emocional do temor. Agora, os mandamentos também podem ser classificados
em 7 seções, morais ou universais, como as 7 leis universais, conceitos independentes de cultura, povo, nação ou costumes, idolatria, blasfêmia, vida humana, propriedade, relações proibidas, seres vivos, justiça. Ou, então, também em forma de julgamentos, mishpatim, leis de caráter social, de gênero, leis para homens e tem leis para mulheres, tribais, leis que somente uma única tribo pode cumprir, leis que somente podem ser cumpridas, inclusive dentro da terra de Israel, e outras leis que só podem ser cumpridas pelos judeus, outras até estatutos que os não-judeus podem cumprir também, voluntariamente, né? Existem mandamentos que são chamados de Eduot, ou seja, mandamentos de identidade, que representa a aliança entre o povo judeu e Hashem. Os mandamentos, no sentido mais profundo, eles representam a forma de se conectar a Deus, ou seja, através desses portais. Eles podem ser a Tefilá, a Torá e a Mitzvah. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. Que a Hashem lhe dê muitas bênçãos. Shalom, shalom a todos.